Bem, mais uma aula para 10º ano, sumário, reação de oxidação e redução. Muito bem, justamente que mangas de escolas no momento estão a falar de item, mas mesmo assim, dúvida que tem sobre qualquer matéria, deixá-la no comentário, ou por escrever lá só, professor Clinzen, tem dúvida na tal matéria, hora que um olhar no comentário, não produzir novo vídeo acerca daquela. Bem, rapidamente para oxidação e redução. Então, oxidação e redução é um processo, é um fenômeno que está a acontecer na química. Esta acontece como a hora que alguém despliza cabelo, né? E descora cabelo com água oxigenada que é desplizante. Então, nesse caso, ita passa cabelo tá fica de cor amarelo, né? E sofre oxidação. Hora que zincos de não casa, hora que não começando a pregar zincos na casa, não estou a zinco na lâmpada, mas passa mangas de dias, vento supra arriba dela, estou a mais e ferruja tudo. Então, oxidação também, ou oxidação e redução, né? É reação e está acontecendo a zincos de não casas que está ferruja. É momento por sair fora de casa, de ir para errores de casa, ou não, tudo zincos de boca ou de outro carro, de outros dentes até zincos de não carro, tudo está já oxidado e ferro já torna castanho. Ferros e mais outras coisas. Não só é que oxidação, hora que nós se lenha na casa, né? Nós estamos a fazer uma oxidação, hora que combustível na queima ou não queima pneu, outras coisas, nós estamos a fazer reação de oxidação e redução. Então, na natureza, desse modo, outra hora que calça da alguém descora, né? Caso tenha calça, tem um pingo. Então, não fala calça sofre oxidação e perde o próprio ciclo, ou sofre redução de ciclo. Então, oxidação e redução. E que é o conceito ainda de oxidação e redução? Não pude falar só redox, que seria redução e oxidação e redução. Então, reação de oxirredução. Reação de oxirredução. O que está acontecendo na reação de oxirredução? Ou seja, caldo esse conceito. Então, e reação onde que está ocorrendo? E reação onde que está ocorrendo? Transferência de elétrons. Ocorre transferência de eletrões. Então, transferência de eletrões está acontecendo entre dois elementos químicos. Já nesse caso, não vamos falar de oxidação e redução. Rapidamente, que agora com oxidação, que é com redução? Se vamos falar aí, oxidação e hora que não toma um zinco novo que pregado na casa e não apanha vento na cariba dela, vento carregado com oxigênio, então não está tendo aquele zinco oxidado. Imagina só, zinco limpo, né, nesse estado fundamental, e sendo um zinco limpo. E pregado na casa, oxigênio fica na batendo aqui zinco. Logo na forma óxido de zinco. Que palavra óxido na falando de ferrugem, oxidação. Então, assim. Então, 2 e 2. Uma certa equação. Bem rapidamente para conceito de oxidação. O que é que significa oxidação? O que é que eu preciso nas aulas muito rápido e para perceber ainda esses conceitos? Oxidação e perda de elétron. Bom, escrever assim, elétron, né? Elétron. Perda de elétron ou aumento do número de oxidação.
ou aumento de número de oxidação. Aumento do número de oxidação. Imagina na casa, botar cozinhar com a caçolora, né? Na lenha. Caçolora é composto por alumínio. A hora que não queima um bocadinho, e tá queima. A hora que não queima um bocadinho só de fogo, tem oxigênio e não forma óxido de alumínio 2. Mas a hora que não pega mais que caçolora, que não acaba a cozinha, que ela não torna burro mais, pula fogo, já ali não tem óxido de alumínio 3. Nesse caso, ia aumentar mais oxidação. Mas, esse o processo, esse o conceito de oxidação. Perda de eletrão. Alumínio não perde capacidade. Era alumínio normal e carrega oxigênio e burro carrega mais oxigênio. Então, ainda passa a ser alumínio tão oxidado. Então, próximo conceito é ser de redução. O que é que significa oxidação? Bem, oxidação ou redução, né? Oxidação e perda, então esse ganho, né? Oxidação e ganho de eletrão. Eletrão em inglês. Eletrão, redução e ganho de eletrão ou aumento. Ali, nascendo aumento de número de oxidação e diminuição de número de oxidação. Ganho de eletrão ou diminuição de número de oxidação. Diminuição do número de oxidação. Muito bem. Nesse caso, alumínio, uma cozinha que é na casa e queima aqui e chega óxido de alumínio 3. Então, esse óxido de alumínio 3 não está lá na caçolora que reia que está tendo silício ou carbono. Está reia caçolora que carbono, né? Mais fácil na por carbono. Carbono não reia aquele, essa caçolora então não tem alumínio, não torna limpo, ora que reia caçolora é limpo e depois não tem agora óxido de carbono. Então, carbono está passando a reduzir. Olha só, estava oxidado, gosta de reduzir. E perde o eletrão ali, gosta de ganhar eletrão no outro lado. E falta só acerto de equação. Alumínio 2, alumínio 1. Bem, oxigênio 2, oxigênio 3, oxigênio 2 vezes 3 dá 6 e 3. Então 3 vezes 2, 6. Carbono 3 e alumínio 4, Então, acerto está ali. 2 moléculas de óxido de alumínio, que ferrujava, não arranja 3 átomos de carbono para lavar com ele, para reduzir, para não formar 3 moléculas de dióxido de carbono e 4 átomos de alumínio. Essa redução. Muito bem, que goste, não vai para o processo, para outro passo que exercício. Então, fica coisa na cabeça. Oxidação, transferência de eletrões. Oxidação, perda de eletrão. Redução, ganho de eletrão. Bem, hora que um elemento sofre oxidação, não está falando de elemento oxidante. Hora que sofre redução, não está falando de elemento redutor. Então, nesse caso também tem que dar outro conceito
de elemento oxidante e redutor. Oxidante. Lembra que zinco que é zinco no caso aquele que é novo, e zinco nesse estado fundamental. E põe oxigênio logo e passa a ser um elemento que está oxidado. Então, oxidante e elemento que está provoca oxidação. Não próprio zinco nascer oxidante, mas e oxigênio que está batendo nela que não vai ser, zinco passa a ser um redutor. Então, provoca oxidação. Então, provoca oxidação, ele próprio se reduzindo. Quer dizer, a hora que provoca oxidação, ele está reduzido. Ele próprio está reduzido. E está reduzido se puder. Então, para redutor, redutor é aquilo que está a provocar redução, né? E está a provocar redução. Logo, ele próprio se oxidando. Muito bem. Este é o conceito para oxidante e também o conceito para redutor. Agora, na um seta assim, não pude traduzir oxidação e redução. Na reta numérica, não tem mais um, a direita de 0 e números positivos, né? Mais 5, mais 6, até mais 7, ou até mais infinito ainda. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, olha que seta ou número de grau de oxidação sai de 0 para a direita e está a sofrer oxidação. Hora que sai de esquerda ou de 0, direita para a esquerda, e não sofrer e processo de redução. Muito bem. Então, eu precisei de perceber muito bem acerca das setas. Oxidação de 0 até mais 5, mais 7. E de 0 para menos 5, menos 6, até menos 7, está na reduzir. Então, nesse caso, Nadim vai entrar num exercício de reação próprio para eu poder perceber de melhor forma. Para resolver qualquer que seja exercício, e preciso para nós saber algumas coisas, né? Que grau de oxidação, grau de oxidação de hidrogênio, grau de oxidação de hidrogênio é mais 1 ou menos 1 nos peróxidos. Só na peróxidos, não peróxidos, aliás, nos hidretos, não confundir com o hidrogênio, nos hidretos. Ora que hidrogênio na forma radical, então leva menos 1, né? Caso de hidreto de sódio é composto hidreto de sódio, assim, olha só, hidrogênio menos e sódio mais. Lita leva menos 1. Menos 1, mais 1. Bem, na química, sinal menos só, e na trata de 1, né? Fica preciso mais por menos 1. Mais papel a primeira vez,
o professor está aqui para poder fazer aluno inteiro. Então, outra coisa que não deve receber, grau de oxidação de oxigênio é -2 ou -1 nos peróxidos. Agora peróxidos. Peróxido, no caso de água oxigenada, é peróxido de hidrogênio. Ele está entre -1. Mas sempre em outro composto que fica sério de peróxido, conta que o oxigênio sempre esse grau de oxidação e -2. Ok? Terceiro que nós devemos receber, grau de oxidação de um elemento simples, ou livre. Olha aqui que a fórmula de composto é 0. Então, elemento simples, esse grau de oxidação é 0. O que é que grau de oxidação? E que apanha ferrugem, e que apanha nenhum oxigênio. Naquele momento está livre, está limpo. Então, o grau de oxidação é 0. Ok. Gosto que eu não recebi as coisas, né? Grau de oxidação de hidrogênio, grau de oxidação de oxigênio e um elemento simples. Então, elemento simples, sempre esse grau de oxidação igual a 0. Agora, um exercício, por exemplo, um exemplo assim, é composto de cloreto de estanho mais cloro e na forma tetracloreto de estanho. Ok? Como é que não pode calcular grau de oxidação? Quer dizer, nesse composto, que não acaba de forma. Quem que oxidar, quem que reduzir. Grau de oxidação de cloro e -1. Ok? Esse valor, esse valência. Então, cloro tem valência 1. Então, nesse caso, cloro -1, esse grau de oxidação. Como está com possível de grau de oxidação? Subsole no índice numérico de base. Porque sempre no composto, tem tendência para trocar valência. Agora, valência de estanho, nesse caso, se dividir em 2, porque transferir para cloro. Então, cloro também tem que transferir se valência para estanho. A aula passada do 8º ano, falava com se vou jogar a aula passada para trás, que a hora que nós escrevemos fórmula química, não está omitindo número 1, não está escrevendo número 1. Então, ele fica assim. Nesse caso, já que está assim, significa como cloro tem um que manda para estanho. E não faço o povo perceber como cloro, se valência é 1. Então, grau de oxidação é -1. Estanho, se grau de oxidação é +2. Tendo em conta trocas de números, não podemos entender muito bem. Elemento livre, olha só. Grau de oxidação de um elemento simples ou livre é 0. Então, ele está simples, de catenaria nada atrás de 0. Mesma coisa, cloro continua mandando 1. -1, estanho desta vez subiu para -4. Então, não conseguia tirar tudo sem grau de oxidação. Goste, que é que na auxiliar no passivo? Quem que é elemento oxidante, quem que é elemento redutor, não é que como esse processo de oxidação ou de redução rapidamente lembrando que ré, né? 0, +1, +2, +3, +4, né? -1, -2, -3 e -4. Hora que seta vai para a direita e oxidação. Seta para a esquerda e redução. Gosta de ouvir? Não me identifica. Estanho. E tem grau de +2. E vai ter no estanho
grau de mais 4. O que acontece? Estânio sai de mais 2 para mais 4. Sentido de seta para a direita está no processo de oxidação. Então, nós chamamos processo de oxidação. Oxidação. Então, oxidação, neste caso, quem que sofre oxidação e que alguém está sendo redutor. Então, estânio sofre oxidação, quer dizer, cloro carrega riba dele e oxida. Então, nesse caso, ele reduzir. Eu costumo te dar um exemplo assim muito fácil. O que é oxidar, o que é reduzir? A minha maneira como firma assim a minha força natural. É o momento não está livre, não pode andar, não pode movimentar, fazer tudo minha força. Não está uma calor é hora, está livre e não tem nenhum oxigênio. Imagina que eu carrego agora esse caderno, né? Precisa de um balde de água que pesa 20 quilos, né? Como agora que eu não podia andar com essa. Então, minha força não reduzir, não é capaz de andar rápido de uma maneira que não estava se banhar danças ou contra nenhum peso riba da minha cabeça. Então, nesse caso, a mina sofreu oxidação. Quem que oxida? O próprio balde que carrega perde força. Então, mesma coisa, estânio perde força e torna perde ainda mais força. Então, e oxida. Ora que alguém perde força, que alguém se puder reduzir, olha só, carrega balde de água, não poder reduzir, não pode fazer força, só que não fazia antes de carregar balde de água. Então, aquilo é que redutor. Se um oxida não reduzir. Então, voltando para cloro. Cloro e sai de menos 1 desse grau de oxidação até cloro menos 1. Não. Desculpe lá. Cloro que altera para ali. Ali cloro que altera ali. Cloro de 0 até cloro de menos 1. O que acontece? E sai de 0 para menos 1. Está na seta de sentido de redução. Então, é processo e redução. Logo, quem que reduzir ele oxidante. Você sempre na cabeça, né? Quem que sofre oxidação, ele é redutor. Quem que sofre redução, ele é oxidante. Ali cloro, a mim estânio. Cloro riba de mim, perde minha força. Então, a mim redutor. Sofre oxidação de cloro, a mim redutor. Agora, cloro e sofre redução, para ver de quê? A mim também carrega e não sofre redução de força. Então, ele é oxidante. Oxidante para quê? Para ver e cai riba de mim e oxidante. Então, nesse caso, oxidação e redução. Muito bem. Novo exemplo, neste caso, não acerta a equação que através do método de oxidação e redução. No próprio exercício, como agora que não pude vir acertar a equação. Calcule o primeiro passo para fazer esse exercício. Primeiro passo, você tem que identificar grau de oxidação. Hoje, grau de oxidação. Calcule o grau de oxidação de oxigênio. Lembra naquele texto passado? E falou sempre e menos 2. Está sendo só menos 1, mas só na peróxidos. E depois, alumínio. Grau de oxidação. Nesse caso, 3. Como eu conheci? Olha só, troca. 2, 3. Então, valência 3 que passa para oxigênio não passa a ser esse grau de oxidação mais 3. Grau de oxidação de um elemento livre sempre e 0. Grau de oxidação de outro elemento livre e 0. E grau de oxidação de oxigênio é sempre e menos 2. Agora, calcule grau de oxidação de carbono. Grau de oxidação de carbono nesse caso é mais 4. Alguém pode falar, mas professor, como? Grau de oxidação mais 4, uma vez que mais carbono nunca manda 4 para ali, não. Vê o que acontece? Carbono
oxigênio multiplica 2 vezes 2 e nada menos 4. E preciso para entender mais 4 para o átomo, por isso torna neutro. Mais 4 menos 4, matematicamente 0. Ora com um átomo ainda livre, ora com um átomo, ou seja, um composto, desculpe, molécula, ora que isso é do 0, soma-se graus e dá 0, ele ser um composto neutro, capaz de andar junto. Mas imagina só se contra agora carbono tem ali menos 2, ou mais 2. E nascer assim, 2 vezes menos 2, menos 4, e aí 1 vezes 2, e ficava ali mais 2. Então, mais 2 menos 4 e dá menos 2. Então, não cai na radical carbônico. Nesse caso, e cá nascer já mais, e cá nascer já um óxido acídico, um dióxido de carbono. Nesse caso, ele é radical acídico, por via de plusvalência que sobra. Mais carbono e mais 4. Né? Então, mais 4 como deve ser 0. Então, grau de oxidação de carbono mais 4. Lembra sempre de reta, hein? Reta na base oriental. 0 para baixo pelado, onde estão números positivos, e lado de oxidação. Onde estão números negativos e lado de redução. Assim. Beleza. Oxigênio, ou antes oxigênio ainda, não ajuda elementos que altera. Alumínio sai de mais 3 até alumínio 0, então alumínio sofre alteração. Alumínio de mais 3 até alumínio que tem 0. Então é alumínio que sofre e sai de 3 e riba para trás. Então, se está na volta, nesse sentido, a hora que na riba para trás, está na reduzir. Então, isso sofre processo de redução. Lembra sempre, quem sofre redução é oxidante. Que mais que altera? Oxigênio menos 2, oxigênio menos 2. E que sofre alteração nesse grau de oxidação. Mas carbono sai de 0 e vai para carbono que tem mais 4. Então, esse carbono sai de 0 para mais 4. Então, seta para a direita e oxidação. Então, carbono sofre processo de oxidação. L e redutor. Quem sofre oxidação está sendo redutor. Processo que explica atrás. Então, já não tem ilustração. Como agora que não puder acertar a equação através de E graus de oxidação, porque não há reação que está acertada. Alumínio 2, alumínio 1. Então, alumínio e ele altera, tira alumínio de grau mais 3 até alumínio 0. Então, se sai de 3 para 0, esse alumínio, hora que isso é do alumínio que reduzir. Conceito de redução e ganho de eletrão. Então, alumínio ganha 3 eletrões. Problema mais de novo. Olha só menos eu falar, mas como agora como fala ganho na química, menos significa ganho e mais significa perda. O que é que manda menos ser o ganho? Lembra de exemplo, um carga-balde de 20 litros, 20 quilos. Esse momento, mais balo na minha cabeça, olha só, mais 3, mais balo na minha cabeça, tira minha força. Tira um balo na minha cabeça, ganha minha força. Então, menos 3. Então, nesse caso, tira peso de menos 3 riba de cabeça, volta no estado fundamental. Gosta de café rojal, não tem nenhum peso, não passa a ser um alumínio livre. Então, ganha 3 eletrões. Olha, 3 balos na minha cabeça, perde 3 eletrões. Você tira 3 balos, menos 3 balos, ganha eletrões.
aquilo que a química está a falar, ganho e perda, através de mais. Carbono de 0 para carbono mais 4. Carbono estava zero, carbono está livre. E bem carregado 4 balas na cabeça, então carbono sofre oxidação, carbono perde força, mais 4 riba dele, logo significa como perde 4 eletrões. 4 eletrões que perde nessa camada. Então, como é que não vamos fazer isso? Alumínio tem 3, carbono tem 4, não vai ser? Mínimo múltiplo comum entre 3 por 4. Então, não multiplicar. 3 vezes 4 ainda dá 12. 12 a dividir por 3. 12 a dividir por 3. Nesse caso, ele está com divisão. 12 a dividir por 3 ainda dá 4. E 4 a dividir por 12 a dividir por 4 ainda dá 3. Então, onde é que está alumínio, não pus 4. Onde é que está carbono, não pus 3. Olha só. Carbono 0, né? Carbono livre, e na leva grau de oxidação 3. E alumínio livre, na leva grau de oxidação 4. Gosto de não acertar a equação, o que é dos números? Carbono 3, carbono 1. Carbono 3. Alumínio 4, alumínio 2, falta 2, 2 vezes 2, 4. Digo agora o oxigênio se dá na certa. Oxigênio 2 vezes 3, 6. Oxigênio 3 vezes 2, 6. Muito bem? Nesse caso, não tem melhor. Ali, elemento que sofre processo de redução, ele oxidante. E elemento que sofre oxidação, ele redutor. Ok, muito bem. Não chega ao final da aula. Não acerta a equação através dos números. 3 para carbono e 4 para alumínio. Então, 4 vai para alumínio e 3 vai para carbono. Do resto não acerta e bate tudo através de grau de oxidação. Está falado método de acerto da equação através de oxidação e redução. Muito bem, até mais. Fica ligado. Novo vídeo mais na próxima aula. E que continua a prosseguir. E na seguir ligação química. Como é que está acontecendo ligação entre elementos químicos. Tem tipos de ligação. Então, na próxima aula. Até mais.